Oi, oi, oi! Vamos falar hoje de verdade, de realidade. Esse mundo, a gente ouve muito isso, né? Esse mundo não é real. Jesus falou: meu reino não é desse mundo. As filosofias orientais falam: esse mundo é maia, né? Esse mundo é uma ilusão. Até a ficção fala: isso aqui é uma Matrix, isso aqui não é verdade, isso aqui é uma realidade simulada. O curso de milagres fala também que perdoa esse mundo. Você está aqui para perdoar. Isso significa não dar realidade para esse mundo. Você está aqui só para trabalhar emoções. Ou seja, você perdoa. Tudo que você vê, você perdoa. Por quê? Porque não é real. E aí, eu tava lembrando de um papo que a gente tava batendo, eu e uma amiga minha. Ela assiste aquele canal Gaia. Gaia é um canal como se fosse uma Netflix, assim, da espiritualidade. E ela falando que um especialista lá disse que esses filmes que a gente assiste de ficção não são ficção, é a verdade. E sabe a mitologia grega? É tudo verdade aquilo. Só que é uma abstração muito grande pra gente. Porque nada mais é do que essa tragédia grega, eu já falei sobre isso, que o modo como a nossa mente funciona. Então, o difícil é entender do que ele está falando. A Bíblia Sagrada é absolutamente abstrata, ela fala de simbolismo porque a nossa cabeça não é capaz de entender quem nós somos de verdade, quem nós somos na realidade, quem é Deus, a gente não é capaz de entender com essa nossa cabeça limitada e inventada, né? Porque nós somos lá, na última instância, o filho de Deus, né? Então, essa consciência máxima é a causa e ele criou uma consequência que é o filho. E ele deu poderes para esse filho. E lá na Bíblia Sagrada, para a gente entender com essa nossa cabecinha limitada, ele chamou isso de filho pródigo. Então, o reino de Deus é como um pai que tem um filho. E esse filho tem poderes, que é o tal do minha herança, né? Dá minha herança e eu vou viver a vida. Então, esse filho, por conta do livre-arbítrio, começou a criar realidades. E aí, de lá do reino de Deus, mesmo que a última instância, a gente veio criando coisas. Então, entre aqui, essa dimensão que a gente vive, que não é real, é uma criação nossa. Jesus falou, gente, lembre disso. Meu reino não é desse mundo. Ele veio de lá da casa do Pai, né? Que Jesus está nesse nível, lá da casa do Pai. Ele veio, desceu aqui para dizer quem vocês são na essência. Vocês são capazes de coisas muito maiores do que as que eu faço, entende? Ele veio falar isso, né? Ele se fez carne, o Verbo, a presença crística se fez homem, que é uma criação aqui nossa, para despertar a gente desse sonho. Teve eu estava assistindo um caso aí de regressão e um ser que ela acessou falou assim: o amor que existe no mundo é muito grande, né? Só que o sono é profundo. Então a gente não consegue receber essa carga de amor porque a gente está dormindo. Jesus falou isso: estou acordado e todos dormem. Então, enquanto você bloqueia a passagem dessa força máxima de amor, você não desperta para quem você é de verdade. Quem falou isso também? Estou acordado e todos dormem. Teve uma outra passagem que ele fala sobre isso. Quando Deus fala para Adão e Eva, quem disse que você estava nu? Quer dizer, quem disse que você é doente? Quem disse que você é incompetente? Então, nós criamos, por opção nossa, uma realidade fora da casa do Pai, entende? Então, a gente está aqui nesse mundo e o Pai está lá, esperando a gente voltar. Muito legal que o curso Milagres prega isso, né? Então, você aprende aqui nessa dimensão, nessa forma que não é real, para você usar ferramentas para você lembrar de quem você é. Você é o filho perfeito de Deus, né? Você nunca deixou. Mas entre nós aqui e lá o Pai que está no céu, a última instância, tem muita coisa. Meu Deus, tem muita coisa, muita criação louca, muita criação, gente, muita. E a ficção que a gente acessa, os filmes de ficção, livros de ficção, sabe esses livros que foi canalizado, não sei o quê? Nada mais são do que doses homeopáticas da verdade.
Porque se a gente acessar a verdade, a gente fica louco. Tem muita gente que entrou num estado de quase morte e volta para falar, e tem muitas coisas que ele fala: não, eu não vou falar. Eu não vou falar porque a verdade pode chocar. Então a gente criou coisas, a gente criou teorias, a gente criou filosofia para se sentir seguro em quem nós somos. Mas quem nós somos de verdade, a gente não tem capacidade de entender, entende? Só sente, a gente tem que confiar. Então, falando dessas ficções, sabe o filme Guerra nas Estrelas? O poder está em você, sabe essa coisa toda? Ai, é ficção. Não, na verdade, não é. A única ficção que existe é a realidade que a gente vive e a gente acha que isso é real. Tem noção de como isso é psicodélico, de como isso é louco, de como isso é insano? É muita insanidade. Então, por isso, quando a gente vai acessando doses homeopáticas da verdade, e a gente está chegando no momento de transição planetária, muita coisa vai começar a vir à tona. E a gente não está preparado, porque a gente está dormindo. Então, as coisas vêm de solavanco, as coisas vêm assim, vai vir muita coisa para a gente entender que o pai está lá em cima esperando. Esses pensamentos todos loucos vieram na minha mente, porque assim, como eu faço ah, eu vivo o curso Milagres, ou seja, eu me coloco à disposição, né, dessa presença crítica para ele corrigir minha mente, né? Então, tudo que acontece na forma está querendo te ensinar alguma coisa. Por quê? Porque esse mundo é uma ilusão. Você cria a sua realidade, né? Essa semana eu estava limpando a casa, aí eu quis fazer uma limpeza geral, uma faxina geral. Preguei azulejo, coisa e tal. E eu tava com um cesto de roupa enorme para lavar. E eu falei, agora, minha vez, né? Desci, peguei o cesto de roupa e desci pra lavar. Quando eu cheguei lá na lavanderia, uma lavanderia comunitária aqui do prédio, tinham três pessoas conversando e as máquinas vazias. Eu pensei, né, eu vou perguntar por educação. Falei, alguém vai usar a máquina? Daí a moça falou, vou usar. Eu falei, você vai usar as duas máquinas? Ela, vou usar as duas máquinas. Eu peguei minhas coisas, trouxa toda, virei as costas e vim, mas eu vim com uma raiva. Eu falei, gente, que raiva. Por que que ela não usa a máquina, já que ela ia usar a máquina? Aí eu fiquei ali criando. Eu tava com raiva. Eu tenho muito. Eu não tenho dificuldades em sentir emoções, gente. No sentido de eu não nego essa emoção. Eu estava com raiva. E eu não finjo pra mim mesmo que não é raiva. Isso até a psicologia mesmo fala. Não joga na sombra. Não joga na sombra. Assuma que ela existe. Então eu estava com raiva. E eu falei, eu devia ter dito pra ela ir mais rápido. Eu devia ter dito pra ela. E aí, naquele momento, eu comecei a olhar pra mim, tendo aquela reação. Eu falei, gente, que engraçado. Eu aqui criando um diálogo que eu devia ter tido com ela. Olha só que louca. Ainda a raiva existia, mas eu trouxe pra consciência. Olha que legal, essa questão de trazer para a consciência. Eu aprendi ontem uma frase que é: quando você traz para a consciência, você muda a realidade. Tem várias linhas que explicam isso, né? Você não precisa acreditar em nenhuma dessas linhas, mas traz para a consciência para mudar a realidade. E tem um famoso aí que fala sobre isso, de a melhor forma de prever o futuro é criando o futuro. Então a gente tem essa capacidade, né? Quando a gente põe consciência em alguma coisa, a gente é capaz de manipular essa coisa, de dar poderes, né? Tava assistindo um programa, já volto a história, já finalizo a história da lavanderia. Eu tava assistindo um episódio lá da Márcia Sensitiva. Vocês pensam que eu assisto só coisa psicodélica, eu assisto de tudo. E a Márcia, ela tinha um sarra lá, responder as pessoas, né? Que perguntam ela. E as pessoas vão lá perguntar: Márcia, o que eu faço da vida? Márcia, eu vou casar? Márcia, eu vou conseguir um emprego? E aí tinha uma menina que falou assim: Márcia, eu queria saber se eu vou sair dessa minha função de. Falou a função lá dela. Acho que eu já trouxe essa história uma vez. E aí eu olhei para aquilo e falei: gente, se essa menina me falar o que que ela fez nos últimos 3 dias, eu vou ser capaz de falar como vai ser o futuro dela. Então, assim, isso significa dizer, você tem controle sobre algumas coisas. Então, sobre essas coisas que você tem controle, atue nelas. Então, assim, ela estava insatisfeita com a profissão que ela estava. Mas será que ela estava fazendo coisas que levavam ela para uma outra realidade? Será que ela estava pondo consciência nas coisas que ela estava fazendo? Ou ela estava sendo só levada?
como um joguete, como uma pena, uma pluma no mundo e achou que ia chegar em algum momento onde ela queria, sem que ela colocasse consciência nas atitudes dela, né? Então eu falei, gente, é meio óbvio, né? Ah, será que eu vou sair dessa vida? Depende. Eu vou sair desse modus operandi que eu tô? Depende. O que que você tem feito para mudar, né? Então, assim, trazer consciência altera a sua realidade. Falando até de forma metafísica mesmo, mas vamos falar de forma aqui óbvia, no meu caso da lavanderia. Então eu vim aqui, eu estava com raiva, eu assumo que eu estava com raiva daquela situação, mas eu trouxe consciência, eu consegui rir daquela situação, eu ali sofrendo e criando um diálogo. E aí eu limpei minha casa e eu falei, quer saber? Eu vou descer lá, lavar a roupa, porque já deve ter terminado. Eu não contei o tempo nem nada, eu só tava ali em looping da raiva e falei, vou descer agora. Entrei no elevador, cheio de coisas ali, na vitimismo. Ah, tem que levar sabão, tem que lavar não sei o que lá, vitimismo. Levei minhas coisas. Quem entra no outro andar? Eu tava no meu andar aqui, 16º, desço uns dois, ela entra. Ela e o rapaz. Eles entraram naquele clima de assim. Deu pra entender que eu acho que eu fiquei meio brava. Eu pego minhas coisas assim, meio brava e saí da lavanderia meio transtornada. Porque ela entrou assim, cheia de dedos. Aí quando eu vi ela, eu falei, cara, vou quebrar agora esse ciclo, né? Vou mudar a realidade agora. Não pensei em mudar a realidade, eu só tava ali, no máximo eu trouxe pra consciência. E eu falei, nossa, bem na hora! E ela, na hora, ela olhou pra mim. Sim, me mostrou o celular. Sim, eu coloco aqui o relógio pra funcionar, porque, nossa, eu tenho vergonha de deixar as roupas lá lavadas e não tirar, porque eu tenho vergonha de tirar a roupa. E ela começou a dizer a pessoa que ela é, gente, incrível que ela era, gente. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que se preocupa com o outro. Não dá pra acreditar. A minha percepção que eu tive dela lá, considerando que a percepção que eu tive dela estava mais baseada nas minhas expectativas de eu limpei minha casa, então eu quero lavar minha roupa, eu quero deixar tudo limpo. E aí aquela menina passou na minha vida ali e atrapalhou os meus planos. Então eu comecei a criar com base na minha percepção aquela mulher. Eu falei, gente, ela tá atrapalhando o meu processo. E depois que eu vim a conhecê-la um pouco melhor, as atitudes, pelas vossas obras vos reconhecerei. Ela se mostrou uma pessoa preocupada, ela não queria me deixar esperando. Ela comentou depois. Ah, viver em sociedade é complicado, né? Eu falei, gente, eu devo ter feito uma cara muito feia, né? Não sei se vocês sabem, nos outros vídeos eu falo, eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência a gostar de atritos, entende? Então eu preciso muito me policiar para escolher as minhas batalhas, porque por mim eu entro em qualquer batalha. Eu sou assim. Então hoje eu tenho me policiado, sabe? E tem feito muito bem. E, e ela comentou, não, viver em sociedade é muito complicado, né? Por mim, ela mesma falou. E ela começou a se abrir ali de uma forma que eu falei, gente, me identifiquei super com ela. Ela falou, não, eu fico sozinha a maior parte do tempo. E, enfim, começou um papo muito bacana lá. Ela dispensou a máquina, eu usei a máquina, lavei minha roupa e pronto. E eu vim e falei, gente, que aprendizado. É isso que o Curso Milagres chama de relacionamento santo. É você se colocar disponível para o Espírito Santo agir. Eu, quando trouxe para a consciência, eu achei que eu tava tendo que aprender a respeito de esperar o tempo certo, eu queria lavar a roupa naquele momento, porque eu já estava naquele clima de limpar minha casa. Não, não é no momento que você quer, é no momento que tem que ser. Eu achei que esse fosse o aprendizado. Então, quando você traz para a consciência qualquer emoção que você esteja experienciando, pode ser que você não entenda. De forma geral, a gente não entende bem o que está sendo ensinado, mas não tem problema. Traz para a consciência. Porque de forma metafísica, o que acontece é você sair do campo de dor. O Eckhart Tolle chama no livro Consciência, Nova Consciência, ele chama de campo de dor. Você entra naquele sentimento de dor e você começa a cultivar aquele sentimento. O que, que vai acontecer? Vai trazer mais do mesmo. Porque o modo como você vibra, você atrai, né? Na mesma medida que você medir, será medido. Então, até que você seja capaz de trazer consciência para essa emoção, você sofre as consequências dessa emoção. De forma metafísica, é isso que acontece, você atrai mais do mesmo. Então, você conseguiu trazer para a consciência, você traz soluções. Você vive no vitimismo, você traz vitimismo. Eu vivi muito tempo no vitimismo, muito, muito, muito tempo, né? Foi
um desperta que eu tive, que me tirou desse ciclo de vitimismo. Mas era uma opção minha, estar no vitimismo. Até que eu falei, vou mudar a realidade. Mudei a realidade. Então ali também, eu estava com raiva. Trazer para a consciência te coloca num outro estágio que vai te trazer soluções e não mais raiva. Se eu tivesse ficado só na raiva e não tivesse trazido para a consciência, a realidade seria outra. Não haveria uma solução ou haveria uma outra situação ainda de atrito, entende? Que é o tal do campo de dor que o Eckhart Tolle chama. É, se você não acredita em campo de dor, se você não acredita em metafísica, nessas questões muito abstratas, não tem problema. Acredite na psicologia que ela fala a mesma coisa. Ela fala sobre quando você chega num psicoterapeuta, quando você fala de uma situação que você passou, a primeira coisa que ele vai te perguntar é como que você se sente? Aí você vai dar nome àquelas emoções. Isso é poderoso. Você só tem capacidade de mudar aquilo que você é capaz de reconhecer. Como isso vai acontecer? Eles chamam de, os psicólogos vão chamar de trazer para a luz, né? Colocar luz na sombra, ou vai dizer de você vai começar a entender como funciona o seu inconsciente. E é tudo certo. Mas de forma metafísica você vai atrair mais daquilo que você está buscando. Simples assim, não é legal? Então, duas coisas que são muito importantes nesse processo de autoconhecimento e de estudar essas mundas de realidade, a realidade não é realidade, você coloca menos peso nesse mundo quando você entende que isso aqui não é real. Então, você tem mais controle. É igual quando você está sonhando. Sabe quando você está sonhando e você sabe que você está sonhando? O que que você faz? Ah, eu vou voar. Eu estou sonhando, eu vou voar. Ah, eu estou sonhando, eu vou lá para nos Estados Unidos. Ah, eu tô sonhando. Ah, eu vou sair correndo por aqui, porque você sabe que é um sonho. Isso acontece nessa realidade também. Quando você entende que esse mundo não é real, você leva as coisas menos a sério. Você tem poder sobre as leis. Isso o Caibalion fala sobre isso. A lei do pêndulo, quando ele fala para escapar da lei do pêndulo, que diz que se você está muito para a direita, você vai vir na mesma proporção para a esquerda. Se você está rindo muito, você vai chorar muito. Como é que eu faço para não ser acometido por essas leis? Você dá um passo para cima. Ele fala, você se conecta, dá um passo para cima, se conecta a um campo superior e você elimina as leis. É isso que acontece quando você traz para a consciência alguma coisa. Você elimina a lei daqui da matéria. Você está acima da lei. Por isso que você tem controle sobre as coisas. Então, é importante você tentar, né, começa a entender que esse mundo não é real, para você ter mais controle sobre as leis. Você é capaz, Jesus falou isso, vocês são capazes de coisas muito mais incríveis do que as que eu sou. Mas a gente acredita que quem disse que você estava nu? A gente acredita que a gente é incompetente, a gente acredita que a gente é doente, a gente acredita que a gente é humano, finito e só isso. E por isso que a gente vive as leis de humanos finitos, só isso. Quando você se coloca na posição divina, você vive, experiencia uma realidade divina. Tenta, não acredita em nada. Experiencie você mesmo, começa a trazer para a consciência. Vou falar a última frase, que é uma das mais incríveis de realidade, que é de um trecho do Bhagavad Gita, né? Aquela, aquele capítulo do filme, livro Ramayana, acho que é Ramadana, não tenho muita certeza. O que ficou mais famoso foi o Bhagavad Gita, né? Tem até uma religião dos Hare Krishnas, porque Krishna tá lá ensinando a Arjuna quem ele é de verdade. A Arjuna tá lá falando, gente, eu tenho que ficar aqui lutando bem ou mal, eu tenho que ficar aqui ponderando, eu tenho que lutar contra coisas que eu tenho apego, me explica o que que é a vida. E aí Krishna fala para ele, quem você é de verdade, a água não molha, a espada não fere. Eu tive que pausar o vídeo para falar essa frase. Toda vez que eu falo essa frase, eu choro. Sempre, 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 sempre. Esse é o máximo. Peraí, isso que dá não saber editar vídeo, né? Tem que ficar pausando nos momentos críticos. Enfim, essa frase eu acho assim o máximo da identificação de não se reconhecer só como um corpo físico. Nós não somos um corpo físico.
Jesus, quando veio, e falou: Eu sou o Cordeiro de Deus, se você me crucificar, você não me atinge. Ainda que você me crucifique, ainda que você me mate, não importa o que você faça com esse corpo. Quem eu sou na essência, eu sou o eu sou. Ele não pode ser ferido. Não é lindo isso? Essa é o aprendizado da crucificação. Ele veio para ensinar isso. Você não é esse corpo. Reconheça o eu sou que existe em você. É, essa, esse, esse lugar. Se você destruir esse templo, eu reconstruo em 3 dias. Então, esses mestres, eles vieram ensinar justamente isso. Entenda quem você é na essência. Você não é capaz de entender a sua realidade de forma racional, mas entregue para mim que eu sei como resolver, como te ajudar nesse processo, né? O curso Milagres fala muito disso. Então, resumo da ópera: viva no mundo, esteja no mundo, mas você não é do mundo. Esteja no mundo, não seja do mundo, né? Nós não somos daqui. E isso é o mais difícil de entender. Quando você começa, não precisa nem entender de forma do coração, entende só de forma racional. Começa a entender que esses mestres, esses, né, inteligentes pra caramba, estão certos. Então começa a viver uma realidade que valoriza esse eu sou, que é você. O resto é só um aprendizado que você vai aprender com as emoções. Então põe consciência nessas emoções. Vou terminar com uma frase do Curso Milagres. Na verdade era outra que eu estava buscando, mas não achei. Então não é para ser. É uma frase que ele fala: Você ainda é meu filho muito amado, para sempre impecável, então desperta e volta para mim. A gente sair daqui e voltar lá para a última instância, mas tem coisa. Não que você precise passar por esses estágios todos, é só você entender. É difícil entender. Quem se ilumina passa por isso, né? Ela entende que ela é só luz e volta para casa do pai. Vamos ler a última frase do Curso Milagres. É último parágrafo. Não abandones o amor. Lembre-te disso. Seja o que for que penses de ti mesmo, seja o que for que penses do mundo, no o teu pai precisa de ti, te chamará, até que finalmente venha a ele em paz. Então não importa quem você acha que você é, não importa quem você acredita ser. Viva no amor, busque o amor. Busque reconhecer só o amor, porque teu pai precisa de você. Aquele pai lá da parábola que criou um filho, tá lá esperando o filho voltar. E a gente tá aqui gastando, vivendo só matéria. Sim, gente, espero ter ajudado vocês. Essas coisas, elas parecem muito abstratas, mas vivendo na forma, operando no mundo mesmo, com esse pensamento, facilita muito a sua vida, tá bom? É uma terapia, é uma psicoterapia, tá bom? Espero ter ajudado. Beijinhos, tchau!